Imagina você acordar com barulho de helicópteros, tiros e sirenes. Você corre para proteger seus filhos. A escola está fechada, o posto de saúde também. Lá fora, corpos estendidos no chão. Essa foi a realidade de quem vive nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, no último dia 28 de outubro de 2025. A maior operação policial dos últimos 15 anos, mais de 120 mortos. Mas será que tudo isso foi feito dentro da lei? E o que diz a tal ADPF das favelas, decisão histórica do STF sobre a violência nas comunidades? Hoje você vai entender tudo isso. Vem comigo. A história começa em 2019, quando o PSB entrou com uma ação no Supremo, a ADPF 635. O objetivo declarado? Denunciar que a política de segurança do Estado do Rio de Janeiro violava direitos fundamentais como a vida, a dignidade humana e a igualdade. Em junho de 2020, no auge das operações violentas durante a pandemia, o então relator, ministro Edson Fachin, concedeu uma liminar proibindo ações policiais em comunidades durante o período da Covid-19, salvo em casos absolutamente excepcionais. Foi o primeiro passo, mas o STF foi além. Durante o julgamento, os ministros deram um nome àquilo que os moradores já sentiam na pele há décadas. Um verdadeiro estado de coisas inconstitucional. Ou seja, uma violação massiva, estrutural e contínua de direitos fundamentais na segurança pública do Rio. Essa foi a segunda vez na história em que o Supremo reconheceu um estado de coisas inconstitucional. A primeira havia sido no sistema prisional brasileiro. Agora era a vez das favelas. Em abril de 2025, o STF encerrou o julgamento da ADPF das favelas com uma decisão firme. O Estado do Rio teria que seguir um conjunto de regras obrigatórias para reduzir a letalidade policial e garantir direitos humanos nas operações. Vamos aos principais pontos. O STF determinou que o Estado do Rio de Janeiro deve instalar câmeras em viaturas e nas fardas dos policiais, levar ambulâncias obrigatórias para cada operação planejada, evitar operações perto de escolas e hospitais, preservar o local do crime quando houver mortes, elaborar relatórios completos e públicos após cada operação, garantir acompanhamento psicológico aos policiais envolvidos, publicar dados com georreferenciamento das operações e compartilhar informações com o Ministério Público. Tudo isso decidido pelo Supremo com efeito vinculante. Mas aí veio o dia 28 de outubro de 2025, a chamada Operação Contenção mobilizou 2.500 policiais nos complexos da Penha e do Alemão. O objetivo? Conter o avanço do Comando Vermelho. Moradores relatam execuções. Cadáveres foram resgatados pela população até a Praça São Lucas, muitos com sinais de tortura. O governador Cláudio Castro chamou a ADPF das favelas de maldita. Mas a pergunta é outra. O Estado cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal? Como relator temporário, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações imediatas. Solicitou que o governador informasse a justificativa formal da força utilizada, o número de mortos, feridos e detidos, a presença de ambulâncias, as providências com as vítimas e suas famílias, e se houve preservação da cena dos crimes. Além disso, Moraes marcou uma audiência pública para o próximo dia 3 de novembro, no Rio de Janeiro, para tratar diretamente do caso. A ADPF das favelas não é apenas uma decisão jurídica. É uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de colocar um freio institucional na morte em massa de brasileiros nas comunidades. Mas a pergunta que fica é: o Estado do Rio de Janeiro está obedecendo a essa ordem? Ou estamos diante de mais uma chacina que será assim reconhecida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a ADPF das favelas, compartilha. Direito penal também é sobre limites ao poder.